Pessoal, eu quero dizer que é o seguinte, eu sou sim em marketing político e campanhas eleitorais, tenho MBA em gestão pública, sou especializada em estratégia, enfim, eu tenho uma série de referências, além de também ser uma mulher missionária, mas hoje aqui eu quero que vocês fiquem muito à vontade, aqui hoje não tem julgamento, aqui hoje não tem quem sabe mais, quem sabe menos, por isso provavelmente eu faço algumas interações com vocês, não se sintam constrangidos, vocês são livres aqui hoje, tá? Então aqui, vocês estão aqui, todos nós estamos aqui como aprendizes, mas principalmente eu estou aqui para servir, porque eu acredito muito nisso. Então se sintam muito à vontade, fiquem tranquilos, aqui ninguém é obrigado a saber tudo e muito menos alguma coisa. Nós sempre temos que estar dispostos a compartilhar e receber conhecimento. E a ideia aqui é exatamente essa, hoje não é falar de estratégias mirabolantes ou números incríveis, nada disso. A ideia aqui é apresentar para vocês um pouquinho, né, dar uma noção, não é que vocês vão sair daqui, de verdade seria mentira da minha parte, e eu não gosto disso, vocês vão sair expertos em montar um plano de marketing, não. Mas vocês vão sair com uma noção muito boa de como vocês podem iniciar isso, fazer isso de uma forma prática, simples e didática. Tem profissionais de marketing aqui, que tem empresa de marketing aqui nessa palestra agora? Quem são? Levante a mão, por favor. Eu quero que as outras pessoas que estão aqui, fiquem com a mão levantada, por favor, os profissionais de marketing. Eu quero que outros profissionais que estão aqui olhem para trás e vejam onde estão essas pessoas, esses profissionais de marketing. Por que eu quero que vocês olhem para eles? Porque aqui precisa haver uma troca de serviço, como o Moacir falou. Então, depois que eu fizer a apresentação e falar para vocês sobre o plano de marketing, são essas pessoas que vocês vão procurar, caso vocês precisem de uma consultoria, caso vocês precisem de uma ajuda, caso vocês precisam ser orientados. Com certeza aqui tem profissionais de marketing digital e marketing off, mas aqui a base do marketing ela é sempre a mesma, certo? Então vamos lá, vamos ver se eu vou saber usar isso aqui, conseguir? Então vamos lá. Eu vou começar falando rapidamente, que eu acho que todos vocês têm uma noção do que é o marketing, que na verdade assim, o marketing é como você conta sobre o que você faz, por que é especial e como você pode ajudar as pessoas. Onde vocês hoje na palestra aqui, enquanto eu estiver falando, vocês verem escrito produto, vocês podem ler produto, serviço ou marca, tá? Então o marketing é muito mais do que você vender um produto. Na verdade o marketing é você entender, achar estratégias e caminho para você entender qual o problema, a dor do seu cliente. O que ele realmente precisa. E para isso vem o plano de marketing. O plano de marketing, o que ele é? Volta um pouquinho, o plano de marketing, ele é como se fosse um mapa, ele é como se fosse uma bússola, diga meu anjo, quer falar uma coisa? Ele é como se fosse um marketing, ele é um mapa, ele é como se fosse uma bússola. Sabe aquele jogo que às vezes você vai passando a casa assim? Esse é o plano de marketing, que vai te dar o quê? A direção, a orientação. Ali você vai estabelecer passos no plano de marketing que vai te direcionar para o que você precisa, para entender o seu cliente, entender a sua empresa e achar a melhor estratégia, o melhor canal para você oferecer o teu serviço e o seu produto. Mas não simplesmente para vender. Eu não acredito nisso hoje. Hoje, se você olhar para o mundo, você vê isso. Hoje as pessoas, o ser humano está precisando que resolva os problemas, que ouça ele, entenda a dor dele de fato. E o plano de marketing, ele faz o quê? Ele te ajuda a manter competitivo no mercado. Por quê? Porque pelo plano de marketing, você vai estabelecer estratégias e táticas importantíssimas para que você se mantenha nessa rota e nessa direção para alcançar o resultado que você quer. Mas o plano de marketing não tem a ver com você. Tem a ver com quem você vai atender, certo? E como eu faço isso, Gabi? Como é que eu construo o meu plano de marketing? Como é que eu faço isso? A primeira coisa, e pode parecer básico, loucura ou meio lógico, mas não é você conhecer bem a sua empresa. Conhecer bem a sua empresa significa você fazer uma autoanálise profunda. Do quê? Acho que vocês já ouviram falar disso. Você precisa entender, tem uma outra técnica chamada, que é a mesma coisa, força, oportunidade, fraqueza, que é a fofa, né? A gente chama de fofa. Isso aqui parece, eu já vi isso, todo mundo fala disso, sim, mas isso aqui é muito importante. Porque às vezes você não sabe qual a debilidade do seu negócio. Às vezes você não sabe qual que é o problema
do serviço que você presta. E você bate de porta em porta, senta, você sabe que você é bom, mas você não consegue fechar o negócio. Essa estratégia de entender as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças do que você faz, do teu negócio, da sua empresa. Eu quero dizer para vocês que eu sou especialista em marketing político, já disse aqui, então eu faço muita campanha eleitoral no Brasil e fora do Brasil. Eu não consigo fazer uma campanha se eu não fizer isso com o cliente. Eu não consigo fazer uma campanha se eu não fizer isso com a equipe. E eu não consigo fazer uma campanha se eu não fizer isso comigo. Eu tenho que entender quais as minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para atender essa campanha, atender esse cliente. E aí eu solucionar onde possivelmente eu vou ter problema. Aqui, ó, se vocês quiserem depois, tá? Não vou estender essa análise aqui. Se vocês necessitarem depois de material, saber mais, vocês me peçam no direct, depois vai ter meu Instagram aqui, pega meu WhatsApp aqui na associação, tá bom? E o que você vai descobrir com o passo 1? Além de você ter um conhecimento profundo da sua empresa e descobrir talvez coisas que você nunca havia pensado, você vai entender qual o posicionamento da sua empresa no mercado, onde é que ela está posicionada e como ela está posicionada. Você vai entender o posicionamento da empresa. Inclusive, já falei para o Vidal que é um tema muito importante da gente fazer aqui qualquer dia. Falar sobre o seu posicionamento enquanto profissional, enquanto empresário. Você vai entender o posicionamento da sua empresa. Não tem como você iniciar e fazer um plano de marketing sem você conhecer profundamente a sua empresa. E aí você vai entender por que passo a passo. Porque para você realizar o plano de marketing, inclusive, você vai ter que aprofundar nisso, na vida da sua empresa. Então, você precisa conhecer isso. Depois, você precisa fazer o quê? Conhecer bem o seu público-alvo. Isso aqui é muito interessante. Às vezes você não consegue vender e você não sabe por quê. Conhecer o público-alvo, nós estamos falando de características psicológicas, características geográficas, mas nós estamos falando também de conhecer características emocionais. Então, você precisa entender onde o seu público está, entender quem é ele de vários pontos de vista. Então, você precisa saber idade, você precisa saber onde mora, você precisa saber o que come, onde compra. Que isso eu preciso? Precisa. Você precisa saber se tem filhos, se não tem filhos, qual a idade normalmente do seu público-alvo, quantos anos tem a pessoa que compra de você ou que consome o teu serviço. Isso é fundamental, é o segundo passo fundamental para que você construa um plano de marketing eficaz, eficiente e efetivo. Não tem como. E é outro ponto que, por incrível que pareça, muitas das vezes, quando eu vou dar uma consultoria, por exemplo, ou uma mentoria, e eu faço essas perguntas para a pessoa, quem compra? A pessoa não consegue me dizer. Onde ela compra? Onde ela consome? As pessoas não sabem me dizer. E aí nós temos a renda para você saber, ou seja, nós estamos falando de dados demográficos e psicográficos, ou seja, quem é o seu público, quem são eles, onde eles estão, por que compram, por que comprariam, por que não comprariam. Isso é muito legal você entender. Por que a pessoa entra e não compra? Por que eu sento e a pessoa não fecha? Quando você entende, faz uma leitura fiel e profunda do seu público, você consegue entender isso. Porque às vezes não tem a ver com a qualidade do teu produto ou do teu serviço. Tem a ver com o teu posicionamento. Então isso é fundamental. O plano de marketing, ele é para você. É para você atingir o resultado que você espera. Esse resultado pode ser posicionar sua marca, vender mais, ampliar o seu negócio. Nós vamos falar sobre foco lá na frente. Mas ele não é sobre você.
Então, às vezes, também o cliente senta construir um plano de marketing e ele fica preocupado com o que ele acha, com o que ele pensa, não tem a ver com você o plano de marketing. Você passa pelo primeiro passo, que é conhecer bem a tua empresa. Mas tem a ver com o teu público, com aquele público que você quer atingir. Não tem a ver com você. Perdão, meu anjo. Tem a ver com você entender profundamente, não só para quem você quer vender, não só o que você quer vender, mas para quem você quer vender. Porque você vai ter que entender a dor, a angústia, o problema. Porque você não vai vender um tênis, você vai resolver o objetivo dele, que é começar a correr e começar a cuidar da saúde dele. Vai além de vender um tênis para corrida. E por que isso é importante? Porque isso vai te dar a narrativa. Isso vai te ajudar a entender qual é o tipo de campanha que você vai fazer para chegar no resultado que você quer chegar no final do plano de marketing. Hoje fala-se muito de narrativa, mas isso existe há muito tempo. Hoje fala-se muito de narrativa na política, mas na verdade sempre foi uma questão de narrativa. Como eu vendo está ligado a como eu estou narrando o que eu estou vendendo. Então isso vai fazer com que você construa campanhas muito mais eficazes e produtivas. Tem empresas que fazem pesquisas profundas e que lançam produtos em determinada região do Brasil, porque o produto dele é direcionado para a dona de casa e lá está a dona de casa que vai validar naquela região o produto dele, para depois ele expandir para o Brasil. Ah, mas dona de casa tem em todo lugar, mas lá está exatamente a persona que ele pensou e para quem ele desenhou o plano de marketing para depois investir, para depois expandir. Então é extremamente importante, porque não tem a ver com vocês, tem a ver com o público para quem vocês vendem e oferecem o serviço. Terceiro passo, identificar os benefícios do seu produto e ou serviços. Não confundam benefícios com atributos. Benefício não é atributo. Vocês conseguem diferenciar benefício de atributo? Consegue diferenciar benefício de atributo? Atributo, vou dar um exemplo de um carro, acho que vai ficar mais fácil de entender. O atributo é o que o carro traz com ele, então ele traz roda-aro nos o banco de couro, parará, isso é atributo. Benefício ele traz conforto, ele traz mais segurança, isso é o benefício. Porque é isso que vai gerar valor para que o cliente consuma o teu serviço ou o teu produto. No serviço, a Gabi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de mim. A Gabi ela é uma mulher segura, a Gabi ela é uma mulher prática, atributos. Ela tem uma consultoria que estabelece prazo para que a pessoa tenha resultado. Ela é disciplinada, ela é determinada. O material dela é assim, é atributo. Benefício. A pessoa se sente extremamente segura e acolhida quando senta comigo. A pessoa se sente valorizada quando senta comigo. Ela sente forte, ela sente que ela tem potencial. Porque eu desenvolvi estratégias para que os benefícios do que eu faço gerem valor para ela e façam que ela se sinta assim. E entenda que ela precisa de mim na vida dela, que ela precisa consumir o meu serviço. Então tem uma diferença muito grande, porque às vezes você começa a falar dos atributos do produto ou do serviço para o seu cliente e não é isso que vai fazer ele comprar ou consumir. São os benefícios os atributos que você agregou ao seu produto, seu serviço, podem proporcionar a ele. Depois entenda qual o problema que o seu produto resolve do cliente. Aqui é muito importante que você seja muito honesto com você mesmo. Porque às vezes você gosta tanto do que você faz, perdão, meu amor. Às vezes você gosta tanto do que você faz, você gosta tanto do teu produto, você gosta tanto do seu negócio,
que você fica cego para alguns ajustes que você precisa fazer e você acha que aquela pessoa ou aquele público necessita disso. E às vezes todos nós necessitamos de roupa para vestir, certo? Todos nós necessitamos. Mas a decisão de onde eu vou comprar tem a ver com o valor. E tem a ver com a loja ou quem fornece, o fabricante, entender o que realmente eu preciso. E por isso existe estudo de mercado. Por isso existe estudo de público. Então, nesta hora aqui, é muito interessante, porque você pode, depois de debate, de conversas, enfim, você pode chegar à conclusão de que ajustes precisam ser feitos no seu produto ou no seu serviço, para que você realmente entregue valor para o seu cliente, para que você realmente solucione a dor e não simplesmente venda. O plano de marketing é muito interessante porque ele faz muito isso. Ele te possibilita entender profundamente o seu nicho e o público a ponto de você perceber que você não vai vender uma vez só ou oferecer o serviço uma vez só. Sabe essa coisa que a gente vê no digital hoje, que fala de infoproduto e de esteira e de vender e vender de novo? Isso já existe há muito tempo no off. Isso já existe há muito tempo. Isso foi para a internet. Mas é por quê? Porque se agregou valor, é quando você agrega valor. É quando a pessoa fala assim, ó, eu preciso de você. Estou com um problema aqui, eu preciso de você. A maior parte dos trabalhos que eu faço no exterior, por exemplo, não é porque eu mandei algo, porque eu soube que está acontecendo algo lá e falo, ó, eu estou aqui. Não, é porque eles lembram de mim e falam assim, Gabi, eu preciso de você aqui. Nós vamos entrar em campanha, eu preciso de você aqui. Gabi, eu estou com uma crise aqui, eu preciso de você aqui. Porque eu gerei valor. Eu entendi naquele momento qual era a dor, foquei nele, não em mim. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu precisava. Mas eu foquei nele, não em mim, gerei valor, então ele entende que quando eu estiver perto, eu soluciono. Quando eu estiver perto, eu resolvo. Quando eu estiver perto, os problemas deles estão resolvidos. Certo? Então aqui é importante de vocês entenderem bem isso. Estude o seu concorrente. Tem uma máxima que é o seguinte, nunca despreze e menospreze o seu inimigo. No empreendedorismo é a mesma coisa, nunca despreze ou menospreze o seu concorrente. Sempre observe, inclusive aqueles que vocês estão vendo que não está decolando. Aquele negócio que é do mesmo nicho que o seu, que é do mesmo ramo que você vê que não cresce, observe ele também. Porque você vai aprender o que não fazer, quais os erros que eles estão cometendo. E por que você, às vezes, olha para aquele negócio, é bom, mas não voa, não rompe, não sai da bolha. Então, aqui você vai tanto entender para aqueles que fazem bem, o que eles estão fazendo certo para você aplicar no seu. E aí não tem nada demais. Nós, empresários, temos que... Eu vou falar o que eu acho que tá. Nós, empresários, temos que parar, sabe, com essa história de achar que não posso pedir ajuda ou não posso abrir minha vulnerabilidade. Às vezes eu vou em reuniões com mulheres empreendedoras, empresárias que entram no salto, na pompa e tal. E aí, quando eu falo alguma coisa ou eu converso com elas, essa mulher se desnuda na minha frente porque está com problema nas vendas, está com problema de logística, está com problema disso, está com problema disso. Se este grupo existe, se a CIB faz isso, é porque é para ajudar mesmo, para haver uma corrente de colaboração e de entender o problema do empreendedor, entender a sua dor. Então, nunca tenha medo de chegar num grupo desse ou na associação, ou que nas pessoas que estão aqui palestrando e compartilhando conhecimento e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu estou com esse problema e não consigo enxergar. Vocês acham que eu não tenho problema? Eu tenho. Tem hora que eu olho para o meu negócio da minha empresa e falo, isso aqui não vai. E aí eu aprendi algo que no final eu vou falar para vocês. Mas uma das coisas que eu aprendi, até pela minha personalidade, foi pedir ajuda e falar, eu preciso de você enquanto profissional, porque eu não estou entendendo o que eu faço com isso. Então isso é primordial para nós empreendedores fazermos, ajudarmos uns aos outros. Então, analisar e estudar o seu concorrente é fundamental. Você vai evitar investir dinheiro desnecessário, na hora desnecessária, no local desnecessário. Outra coisa que, na minha opinião, vale mais que dinheiro,
que dinheiro a gente não está aí para perder, nós estamos num momento muito complicado no Brasil, você não pode investir errado, é tempo. Eu costumo dizer que o meu tempo é valioso, até mais que o meu dinheiro. Então, quando você observa o seu concorrente, você otimiza, você se torna mais produtivo, o seu negócio se torna mais produtivo e você evita erros. É fundamental. Nunca menospreze. E aqui neste momento também acontece algo muito legal. Aqui tem uma grande chave que acontece quando você estuda o concorrente, que é o próximo passo. Você descobre ou não o que te faz diferente. Você descobre ou não se você tem algum diferencial. Se tem algo no seu produto que pode bater a concorrência, que pode chamar, pode prender. Isso é fenomenal. Eu vou contar para vocês o seguinte, esse mês, foi agosto, eu fiz a troca da contabilidade da empresa que cuida da minha empresa. E eu troquei a contabilidade não pelo preço, olha que louco, eu comecei a ponderar preço. Mas quando eu fui fazendo orçamento e consultando e conversando com os contadores, eu decidi por uma moça, por uma contabilidade. Inclusive é membro aqui. E por que eu decidi? Pelo atendimento. Porque na hora que ela foi me atender, todos estavam preocupados. A pergunta de todos os contadores para mim era: quanto você paga por mês? Quanto que você paga por mês para sua contabilidade hoje? Ela não perguntou isso para mim. Ela falou assim para mim: Gabi, por que você vai trocar a contabilidade? Qual é o teu problema hoje? Qual é a sua expectativa? E eu falei: eu quero tornar a minha empresa assim, unipessoal, parará. Essa mulher foi lá, fez uma pesquisa. 2 dias, no dia seguinte, ela me trouxe todo um relatório de o que significava eu fazer a mudança dessa empresa. Pediu uma reunião para me explicar. Disse o que aconteceria com a minha empresa tal. Em nenhum momento ela falou de honorários comigo. Ela falou de quanto custaria o trabalho dela. Ela me deu, a minha contabilidade está comigo desde 2013. 2013? Desde 2013. 2003, na verdade. Desde 2003. Essa mulher conseguiu, e eu estava com um pé lá e um pé aqui. Ela conseguiu com esse diferencial, porque eu nunca tive isso de nenhum escritório que eu consultei de contabilidade, fazer com que eu tirasse o pé da onde eu estava e desse o passo e trouxesse para ela a minha contabilidade. Que é algo muito sério, a vida contábil da empresa é algo muito sério, tem que ser alguém de muita confiança. Mas por quê? Porque ela não se preocupou em vender para mim. Ela se preocupou em entender qual era a minha aflição, a minha dor naquele momento e resolver o meu problema. E aí ela me ganhou como cliente. E eu não só trouxe a minha empresa de comunicação que eu tenho, como eu trouxe uma holding que eu tenho para ela cuidar também. Trouxe as 2 empresas para ela cuidar. Porque ela entendeu. Esse era o diferencial dela. Isso me fez mudar. Entende? Então aqui é fundamental, porque você também vai descobrir que você não tem diferencial, tá? Pode acontecer. De você descobrir que você não tem nada diferente. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, o mercado evolui, muda todo o tempo. Então isso aqui é uma coisa que você tem que rever sempre. O que está acontecendo à sua volta? O que as empresas estão oferecendo? Isso aqui é muito importante. Aí vem uma coisa muito interessante. Por que eu quero fazer o plano de marketing? Louco, né? Porque normalmente as pessoas acham que isso aqui define lá na frente, é o primeiro passo. Por que eu quero? Sabe por que isso não é o primeiro passo? Porque independente de você fazer um plano de marketing ou não, tudo que eu disse até aqui agora, você precisa saber para você tocar o teu negócio. Para você tocar o teu consultório. Para você tocar a sua assessoria. Você vai ter que saber tudo isso, senão o seu negócio ele vai estar fadado ao fracasso, a falir. E aí você chega aqui neste passo, que é entender por que você quer. E aí tem gente que quer um monte de coisa. Eu quero vender mais, eu quero consolidar minha marca, eu quero ampliar o meu negócio. Esquece. Você vai fazer bagunça, você vai misturar tudo. Entendeu? E digo porque eu já fiz isso, quebrei a cara. Eu já fiz isso. Eu não falo nada que eu não tenha vivido na minha vida hoje. Todas as palestras que eu dou são de coisas que eu vivenciei, testemunhei, presenciei, sei que dá errado ou que dá certo. Então você vai quebrar a cara. Aqui é o momento de ter foco.
Aqui é o momento de você entender realmente o que você quer com o teu negócio. Por que você quer fazer um plano de marketing? Onde é que você quer chegar? Você quer vender mais? E aí vai vir aquela questão de números, quanto por cento mais você quer vender? Não, eu quero ampliar o meu negócio para tal região, eu quero consolidar mais a minha marca, eu quero posicionar. Então aqui não dá para você ter mais de um foco. Depois que você estabelece, você pode realizar outros planos ou subplanos, mas aqui você precisa estar muito focado, senão você vai se perder e você vai não alcançar o resultado que você espera. Isso é fato, não tem para onde correr. E neste momento que você foca, é o momento que você estabelece metas, certo? E aí sim, aqui está a confusão. Porque às vezes as pessoas acham que confundem metas com o objetivo real do seu plano. A meta sim, você pode estabelecer meta de curto, médio e longo prazo. Mas o objetivo do seu plano é um só. As metas está tudo certo, entendeu? Não tem problema algum. Você querer vender, ampliar em tanto por cento, daqui um tempo, a longo prazo, tanto, e abrir lá uma filial. Então, tudo certo com a meta, você estabelecer mais de uma. Mas o objetivo do seu plano de marketing, não, ele tem que ser um só. Senão você vai, probabilidade de fazer uma confusão aí e não conseguir o resultado. Depois disso tudo estabelecido, você vai ter que definir os canais de comunicação. Hoje está uma loucura, né? Porque você tem a rede social. Na rede social você tem Twitter, Facebook, Instagram, Thread, YouTube, blá, 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 aquelas coisas todas. Mas você ainda tem a TV. Tem cidades que eu rodo aí. Sexta-feira mesmo eu tive uma cidadezinha que o forte é a rádio. Então assim, aqui é um momento muito importante. Por quê? Porque aqui entra a linguagem. Deixa eu ver minha hora aqui, gente. Senão o Vidal me mata. Aqui entra a linguagem. Porque é o seguinte, na internet, por exemplo, vou dar um exemplo do Instagram, tá? O Instagram, o que acontece? Para você vender lá, tem uma pesquisa recente que saiu que o que manda é a autoridade. Como assim, Gabi? Autoridade. É como você se apresenta, o quanto você conhece do que você faz, do que você está vendendo. Não tem a ver nem com a qualidade do produto. A autoridade. Na TV, por exemplo, não tem a ver com autoridade. A TV tem a ver com posicionamento, mas tem mais a ver com a forma que você empacota o produto. Olha que interessante. E aí, para você tomar essa decisão, você precisou lá atrás conhecer o seu público. Por quê? Eu faço postagens hoje e mantenho o meu Instagram atualizadíssimo. Coloco reels todo dia, mas não gasto energia com o meu Instagram exacerbadamente. Por quê? Porque o meu público não está no Instagram. O meu público não está lá. E não faz muito tempo que eu entendi isso. Porque eu agora quis, por conta de um projeto que eu estou desenvolvendo, me aprofundar nisso. Neste projeto, onde eu encontraria o público desse projeto. Então eu entendi que ele está no YouTube. Então aqui é a hora, de uma vez que você mapeou, entendeu bem o seu público, você entender onde ele está do ponto de vista da comunicação, que canal que ele está. Onde que ele vai buscar, onde que ele se alimenta. Porque não confundam, o Brasil é o país número 1, é assim, saiu de uma pesquisa também recentemente. É o Brasil onde as pessoas comem, dormem, celular, estão todo o tempo com o celular. É fato. Mas não confundam isso com você saber que a pessoa está na rede tal ou na rede tal. E rádio, por exemplo, tem locais que eu aconselho muito, que eu mapeio a cidade e falo, aqui é rádio comunitária. Pode anunciar na rádio comunitária. Aí ninguém dá nada pela rádio comunitária. Mas o cara começa a anunciar o serviço dele ou o produto. Então você precisa entender, porque senão você vai jogar dinheiro fora também, se você escolher o canal errado. Aí tá aí, né? Onde ele está, existe uma variedade imensa, a gente já falou. Defina o seu orçamento. Gente, não viaja na maionese, pelo amor de Deus. Vos fala quem já viajou na maionese e se ferrou. Quando chegar aqui, você tem que olhar para a sua conta. Você tem que olhar para o orçamento da sua empresa. Quanto você tem e quanto disso você pode gastar. E de verdade, se a estratégia for boa, ela vai te dar resultado com o que você tem. Gabi, isso não existe. Existe. Até na TV, que as campanhas são absurdas. O que eu fiz da minha vida foi negociar com um comercial de TV. Tá aqui, Gabi, 35 mil, 47 mil, não tenho 5. E o cara ia lá, e eu negociava, o cara fazia miséria.
me colocava no programa tal, tal. Então, assim, aqui não adianta, não é o valor do veículo que te pauta. Esquece isso. Esquece isso. Negociação. Aqui não é o cara que vai te mandar um orçamento lá do anúncio tal ou do tráfego tal e falar assim, ó, você tem que gastar 2 mil da balela. Mentira. Você vai trabalhar com o real, com a coerência e com a coesão. Porque senão você se quebra, você se estoura. E aí não te dá o resultado, você gastou um rio de dinheiro, daí você não dorme. Aí você precisava investir em outra coisa, seu negócio não vai ter dinheiro, e aí você arrumou problema. O plano de marketing não é para te dar problema. O plano de marketing é para te dar a visão real da situação da sua empresa hoje, atual e do seu público. Para que você faça o investimento certo, no lugar certo, na hora certa, para ter o resultado que você espera. Ponto. Então ninguém põe a mão no seu bolso e tira o que você não tem. Guardem muito isso. Trabalhe com o que você tem. Isso vai te dar o quê? Paz. Porque você está investindo o que você pode. E aí depois você vai alinhando isso. Porque daí o seu negócio vai crescer, o resultado vai chegar e você vai investindo mais à medida que você pode. Estabeleça um cronograma coerente. Aqui eu acho legal. O que o cronograma te dá? Controle, direção e visão clara. Não adianta você fazer um plano de marketing e não controlar isso. Não ter data para as coisas acontecerem. É necessário. E aí, por que isso? Porque ele vai te dar dados. O plano de marketing vai te dar dados. Dados eu costumo dizer que é vida. E essa história de prazo, a gente chama de deadline. Deadline é disciplina. Regra não foi feita para quebrar, como muitos dizem aí. Regra foi feita para ser cumprida. E deadline foi feito para ser seguido. Então, o plano de marketing que não tem um cronograma com datas estabelecidas para que as ações aconteçam, não vai sair do papel. É importantíssimo que você tenha isso. Ele vai te dar o controle de que está acontecendo, vai possibilitar que você vai medindo o que está acontecendo, se no prazo que está acontecendo, para ver se o resultado esperado no prazo estabelecido está acontecendo também. Não está, está tudo certo. Vai sentar, olhar a direção para que está indo, ter uma visão clara e consertar as coisas. Ou toca que está funcionando. Então é fundamental que isso aconteça. Mensure e monitore sempre. Não existe plano de marketing. Assim como não existe planejamento estratégico que você não mensure e que você não monitore. Aqui nós temos duas diferenças em mensurar e monitorar. Mensurar é medir, quantificar as informações que o plano de marketing vai te dar e que outros elementos do plano de marketing vão te dar, porque o plano de marketing vai exigir que você tenha algumas pesquisas em mãos, como de veículo, de acesso, uma série de coisas. O monitoramento envolve você interpretar esses dados. Qual a diferença? Mensurar vai te dar dados exatos do que está acontecendo. O monitoramento vai te dar tendência e padrão do seu negócio, do seu serviço e do mercado onde você está envolvido. E isso influencia diretamente na decisão seguinte, se o plano de marketing continua como está e, mais que tudo, na narrativa que eu falei lá atrás, das campanhas publicitárias que você vai desenvolver. E quando eu digo campanha publicitária, eu não estou falando de contratar uma agência só, estou falando de você sentado na frente do computador, utilizando hoje a inteligência artificial para montar uma campanha de publicidade, pensando no seu negócio, na mentoria, na consultoria, no produto que você vende, na escola que você trabalha, se você é dono da escola, no curso que você oferece. E aí ele vai te mostrar a tendência, para onde está indo este mercado. Que padrão eu estou identificando aqui, por isso que monitorar é importante. Não existe plano de marketing sem você fazer isso. É impossível, você precisa. Então você coleta os dados, mensura eles e monitora depois para ver para onde você vai levar o seu negócio. Isso aqui muda até o eixo do negócio às vezes. É importantíssimo, certo? Esses são os passos básicos, eles vão ser... Isso aqui você vai ver em todo quanto é tipo de plano de marketing que te apresente. Existem outras formas de fazer? Existe. Você vai encontrar profissionais que fazem de outra forma? Vai. Você vai encontrar profissional que facilita? Vai. Você vai encontrar profissional que dificulta? Você vai.
Mas isso aqui é básico, você precisa fazer e tem que fazer. Não tem como, tá? É importantíssimo. Plano de marketing é importante para o seu negócio? Sim, ele é importante para o seu negócio. Precisa ser feito, mesmo que em proporção pequena, em nível pequeno, enfim. Mas ele precisa ser feito para você ter uma noção de onde você quer ir, quanto você quer crescer, para onde você vai, certo? É isso, meus amores. Muito obrigada, espero que tenha contribuído. Gabi, você falou sobre a ferramenta Sou ou Fofa. Fala um pouquinho mais pra gente do levar a sério o uso dessa ferramenta. Eu tô te perguntando isso porque eu sou apaixonado por essa ferramenta, eu gosto muito, muito, muito dela. E aí a gente precisaria, porque nós brasileiros, nós temos a ideia de sempre fazer um caminho mais curto, atalho, e tem coisas que não dá para você, vou entrar por aqui para chegar lá na frente mais rápido. Assim, a seriedade e importância nessa ferramenta. Imagina, o próprio nome já diz, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Se eu consigo identificar o que pode ameaçar o meu negócio, por que eu não vou fazer essa análise? Por que eu não vou estudar isso? Eu preciso saber o que pode. Se eu decido montar um negócio, se eu tenho uma empresa, um serviço, eu preciso entender o que pode me atrapalhar. O que vai fazer com que eu não tenha o faturamento que eu espero? O que vai fazer eu sentar e não vender a minha mentoria ou a minha consultoria? Então, assim, é fundamental para que você entenda onde é que você precisa fazer ajuste no seu negócio, no seu serviço, e tá tudo certo. Não pense que você, de verdade, assim, ó, eu muito tempo, eu fui uma mulher muito... Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher decidida, determinada, sou uma mulher ousada, mas muito tempo da minha vida eu fui muito arrogante, prepotente, dona da verdade. E eu achava que eu sabia, que estava tudo certo, que eu sabia tudo. O que acontecia comigo? Eu quebrava a cara. Uma pessoa com conhecimento vasto, cheia de experiência, eu viajei o mundo, eu morei na China, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quebrava a cara. Porque eu não parava para analisar assim, o que eu tenho de bom mesmo, que pode ser o diferencial e o meu destaque. O que me faz ser a Gabi Moraes? Por que o meu negócio é bom? Mas assim, por que eu sento naquela mesa e não consigo fechar o negócio? O que acontece comigo? Onde é que está essa fraqueza que eu não estou vendo? Porque uma mulher forte, eu era forte. Determinada, autoritária, prepotente. Quando eu decidi fazer isso, sair desse lugar que eu estava, de achando que eu era a última bolacha do pacote, e decidi olhar para o meu trabalho, para mim mesma e falar onde é que está, onde é que eu estou errando, qual a minha fraqueza. E eu não estou usando termo técnico aqui, tá? Eu não vou ficar gastando aqui para mostrar conhecimento em termo técnico da ferramenta, porque na verdade eu acho que esse é o real impacto que ela causa. Entende? É você assim, gente. Eu tenho uma técnica que eu aplico na minha vida que chama-se PLOC. Se o negócio não está indo, ou se eu não estou indo, eu percebo que tem algo errado. Eu fiz isso esses dias. Olha só, esse dia eu tive que fazer isso. Paro, localizo, organizo para continuar. E nesse processo do PLOC que eu aplico, eu faço isso. Quando eu faço campanha, vou falar porque eu sou apaixonada, tá? Fazer campanha. Quando eu faço campanha, eu pego o candidato ou a candidata, e agora mais candidata, estou focada em mulher. O que acontece? Estou ajudando muita mulher a se levantar. Empreendedoras. Então, assim, o que eu faço? Não tem mimimi comigo. Eu vou lá e coloco a fraqueza desse cara. É isso. E fraqueza é tudo, tá? Então, eu coloco, não é só características da pessoa, mas às vezes ele é um cara que se envolveu com isso, ele fez isso. Olha que loucura. Você começa a analisar uma série de coisas. E o que você faz com isso, Gabi? Entra em depressão depois? Não! Você vai partir para ação. E como é que eu neutralizo isso? Como é que eu tenho vacina para isso? Qual a estratégia que eu vou usar para que isso aqui não me afete lá na frente, porque eu vou ter que fazer? Então é fundamental. Fundamental. Obrigado. Pois não, seu nome e a pergunta. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Obrigado por compartilhar
Eu os que agradeço. conhecimentos. Você mencionou de ferramentas, né? YouTube, Instagram. Qual é o meio de tentar identificar possível ferramenta ou possível rede que esse público nosso pode estar? Então, a própria ferramenta te dá, né, números lá, algoritmos, tal. Índices. Isso, índices, mas assim, existem aplicativos e existem institutos que fazem essas pesquisas. Ontem mesmo eu estava participando de um encontro, de um fórum, em que saíram pesquisas recentes, pedi para me enviar, qualquer coisa depois que quiser me fala no direct, que dava lá quais os elementos nas redes sociais, por exemplo, que mais vendem. E dava lá quais as redes que você tem mais acesso e tal. Mas a questão é o seguinte, isso você não pode generalizar no negócio e nem no serviço que você oferece. Por exemplo, qualquer pessoa que você vá hoje eu vou desenvolver um projeto, os profissionais de marketing digital falavam assim para mim, Instagram. Eu falei, tá legal, vamos para o Instagram. E eu sou muito observadora, eu sou do marketing e tal. Eu fui identificando que aquele público não estava no Instagram, o público que eu queria. E aí eu fui atrás, marketing especializado, fui atrás e detectei que o meu público estava no YouTube. Que é lá que eu vou buscar, é lá que eu quero. Por quê? Porque o meu conteúdo ele é diferente, ele é mais aprofundado, ele é um pouquinho mais extenso. Então, você precisa entender, por meio dessas instituições que fazem pesquisa, depois você me manda no direct, eu te mando algumas para você buscar, que fazem pesquisa, o seu nicho. Só que daí, para você chegar nisso, primeiro você tem que entender profundamente o seu público. E aí você vai nesse instituto e fala, tá aqui, ó, meu público está aqui, meu público está aqui. Por exemplo, eu faço muita consultoria política. Aí, todo mundo quer me colocar no TikTok. Aí alguém disse assim na minha equipe, não, mas o TikTok não é pra você, o TikTok é dancinha, o TikTok é não sei o quê. Eu falei, galera, eu sei que é minha área, que existe uns jovens, tantos por cento de jovens, que estão querendo vir pra política. Não vem por causa de uma série de coisas, barreiras institucionais, parará, mas querem vir. Então, o meu público, porque eu quero formar jovens, líderes políticos diferentes para esse país. É uma das minhas missões. Então, eu preciso estar lá no TikTok, falando com esse público. Entende? Vai muito do que você quer para o seu negócio e para o seu produto. Então, eu decidi que eu vou para o TikTok, porque eu quero atingir essa juventude, esse público que está lá, que tem interesse em sair para a política. Prazer, eu vi, entre algumas coisas que você falou, que a gente tem que identificar o nosso diferencial. E uma das dificuldades que eu recentemente identifiquei é que eu achava que o meu diferencial era o atendimento, era buscar a excelência no atendimento. A minha dúvida é essa, assim, a excelência no atendimento não é, nós como empresários, não é um dever mínimo, então a gente parte para outro caminho, porque meu ramo é tatuagem, então buscar essa excelência no atendimento. Mesmo sabendo disso, a gente vê que existe uma carência em vários ramos onde o mínimo não está sendo feito. Uhum. Mas hoje eu sinto que o mínimo já não é o suficiente para o meu negócio. Como que eu identifico com clareza onde eu posso buscar um diferencial? Claro. Você precisa mapear a sua concorrência. No seu caso agora, que você já identificou que o seu atendimento é um diferencial, você precisa ir lá identificar o que aqueles que estão crescendo e chegando onde você quer estão fazendo. E vou dizer uma coisa para você, de todo o coração, não tenha medo de ir lá. Não tenha medo de bater na porta desse cara e falar assim, ó, vim aqui conhecer o seu negócio, porque eu fico impressionada como você está tocando ele e fazendo ele. É a coisa mais legal que existe. Você vai lá, o cara vai abrir a porta para você, e vai ficar com orgulho, ele vai te contar como é que ele fez, como é que ele não fez, e blá, 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 e blá, 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 blá. Então, não tenha medo de fazer isso. Se você identificou que você já tem um atendimento diferenciado, que você já faz isso, que você recebe bem, que chega no seu negócio, tem higiene, saneamento, tal, para tudo certinho, os equipamentos bem guardados, tudo bonitinho. Então, agora você vai lá naquele cara, você vai identificar 3 pessoas, tarefinha para casa. Você vai identificar 3 profissionais que fazem o que você faz, um que está indo para o lugar que você quer chegar, um que está na metade do caminho e outro que já chegou. E você vai lá falar com esses caras e vai perguntar o que você tem feito para o seu negócio crescer,
Como é que você atende? Como é que você recebe? Como é que você opera os equipamentos? Faça isso. É um pedido. O microempreendedor ou o nanoempreendedor, talvez ele ainda não tem condição de contratar uma agência, talvez ele não tenha condição de contratar um dos profissionais de marketing aqui. E aí fica a seguinte pergunta, será que eu consigo fazer o meu plano? O que eu consigo fazer aqui na minha casa? Quais são os primeiros passos? Se você pudesse contribuir aqui ou compartilhar, qual é a sua concepção sobre como pode ser esse caminho? Muito obrigado. Eu que agradeço, a pergunta importantíssima, porque exatamente a gente fala às vezes sobre plano de marketing, sobre uma série de coisas, a pessoa sai, então vou ter que contratar, daí chegar lá, vai cobrar caro pra caramba, aquela coisa tal. Então vamos lá. Eu vou falar muito aqui, o que eu vou dizer aqui agora é o meu ponto de vista, é o que eu vivo, é o que eu acredito, tá? Também por experiência na minha vida, eu entendi que cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então hoje, quando eu percebo que eu preciso de um trabalho, que eu preciso de alguma ferramenta, eu vou procurar a pessoa que pode me oferecer isso com propriedade. Mas Gabi, às vezes meu negócio é pequeno, a gente não tem dinheiro. Pois é outra coisa que a gente tem que parar de achar. Que tem que ter dinheiro para realizar as coisas. Nós não precisamos. Por 2 motivos. Primeiro, aliás, nem é o primeiro é o que eu acredito mesmo que eu vou falar, mas assim, vou começar pelo segundo. Se você está num grupo aqui, fazendo parte de grupo de empresários, tá aqui a solução para você. Por que vocês acham que eu fiz assim quando eu iniciei? Cadê os profissionais de marketing que estão aqui e levantam a mão? Se nós não trocarmos serviços entre nós, se nós não fizermos o dinheiro girar entre nós, gente, isso faz parte da vida. Então, primeiro você tem que mudar a sua mentalidade enquanto empreendedor. A mentalidade você precisa mudar, senão você não vai crescer. O que é isso? Se a Joana resolve bem o problema dos meus sapatos, que ela não resolve o problema dos meus sapatos, ela resolve o problema do meu pé. Eu ando pra caramba, dou palestra pra caramba, eu uso salto pra caramba. Se eu não for lá e entender que ela é vital pra minha vida e trocar com ela, não tem razão de ser. Então tá aqui, ó. Então, o que eu acredito? Cada um no seu quadrado. Você não sabe fazer plano de marketing? Lembra que eu falei? Você não vai sair daqui especialista. Você vai sair daqui com noção para que você não seja enganado, manipulado ou compra gato por lebre. Certo? Perfeito. Missão cumprida. Segundo, precisa de um plano de marketing? Está aqui dentro. Você vai pedir um orçamento, te mandar um orçamento. Os empreendedores, empresários que trabalham com marketing, que fazem parte dessa associação, e nós precisamos fazer o dinheiro girar aqui, não adianta. Entenda bem, se você não fizer o dinheiro girar neste coletivo, você não vai conseguir fazer o dinheiro girar naquele coletivo. Esquece, você não vai. Então, se você pedir o orçamento para quem está aqui, e esse orçamento não cabe no seu bolso, o que eu falei sobre orçamento? Meu amigo, você vai negociar, você vai sentar e falar, nós fazemos parte da mesma associação, vamos trocar serviço, o que você pode fazer para mim? Eu adoro o Infinity, entendeu? Vamos lá, quantas parcelas você faz? Eu amo o Infinity, tá tudo certo, passo o Infinity lá, é problema do dono do Itaú, entendeu? E se eu acredito no que eu estou fazendo, é porque eu vou vender e vou pagar depois, certo? Então, assim, essa troca precisa acontecer. E aí o número 1, não olhe para o dinheiro. Não olhe, parece loucura, né? Mas tudo sei, pode me achar louca. Mas não olhe para o dinheiro e não olhe para a tua conta bancária para o que você tem que fazer. Se você acredita de verdade que você tem um chamado, se você acredita de verdade no seu negócio, se você acredita de verdade no serviço que você oferece, faça o natural. O sobrenatural você deixa por conta dele, que ele faz acontecer. Foi um evento bem importante, a palestrante foi maravilhosa, ela colocou pontos, eu acho que no geral ali, quando ela falou da análise SWOT, onde a gente tem que avaliar todos os passos dessa matriz, e eu achei bem importante, porque na empresa a gente às vezes deixa passar esse olhar em cada detalhe, né, para você acompanhar e poder ter o desenvolvimento que a empresa precisa para poder desenvolver e ter um olhar bastante clínico. Desde que eu soube do programa de educação empreendedora, eu fiquei muito feliz. Eu, há poucos dias, assisti uma palestra aqui na área da psicologia, na área de gestão, e agora cheguei aqui para ver a área de marketing. Então, assim, a gente acaba passeando por vários departamentos aí da empresa, onde para nós empreendedores
é super importante, porque a gente acaba avaliando a empresa de um modo geral, né? E olhando cada ponto. O marketing, por exemplo, hoje foi algo que somou bastante, porque a gente olha toda a estratégia, né? Estratégia no geral. Com certeza agregou, ela foi de extrema importância porque a gente consegue trazer para o empresário essa responsabilidade e a importância do marketing na sua empresa. Então hoje a gente falou muito sobre o plano de marketing, conseguiu entender como ele vai funcionar, como ele consegue ajudar e como ele é primordial para você conseguir escalar a sua empresa e, antes de tudo, ter todos os passos para que você consiga entender seu cliente, para quem você vai vender, porque é como a nossa colega Gabi Moraes falou, se você não está vendendo, talvez você não esteja atraindo a pessoa certa. Ó, a palestra, ela vai realmente mudar a sua vida, tá? São duas coisas para você perceber. A primeira é que o palestrante, ele traz consigo uma bagagem que vai te ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Se você quer realmente mudar o nível, subir a régua, você vai precisar estar nesses ambientes. Aqui você vai conseguir duas coisas. A primeira é entender como é que é esse processo e a segunda é se relacionar. Lembre sempre de um detalhe, o mundo é relacional. Você vai ter que se relacionar com as pessoas para conquistar novos lugares. Uma honra, né, a CIB abrir esse espaço para que eu pudesse aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento e de um tema tão importante que muitas vezes o empreendedor fica perdido ou sem direção de como é que ele estabelece, como é que ele começa a realizar um plano de marketing. Então, assim, para mim, de verdade, meu coração enche de festa, porque eu levo como premissa na minha vida o servir e compartilhar conhecimento. O conhecimento, ele não é nada quando fica guardadinho com a gente, mas ele é tudo quando você compartilha e quando você entrega. E eu sou muito adepta à cooperação, a você trabalhar junto, a você trocar com outros empresários. Então, acho que esse trabalho que a CIB faz, de reunir os empresários, trocar conhecimento, formar, qualificar, é fundamental, porque nós, empreendedores, tenho certeza que quem vai me ouvir, que vai concordar comigo, trazemos angústias, dores, problemas que às vezes no dia a dia nós não conseguimos ver. Nós ficamos num ponto cego que vem outro profissional, outra pessoa e nos dá clareza. Então, acho que é fundamental, foi maravilhosa essa experiência, espero poder voltar e contribuir mais, e acho fundamental esse trabalho que a CIB faz e vem desenvolvendo aqui na cidade de Barueri com todos os empresários e empresárias da cidade.